Eduardo Vasconcelos era um nome conhecido nas colunas sociais, um símbolo de poder e ambição. Aos 38 anos, já tinha construído um império no ramo imobiliário. De segunda a sexta, sua agenda era uma sequência interminável de reuniões, eventos e jantares de negócios. Aos sábados e domingos, aviões particulares o levavam para paraísos tropicais ou estações de esqui na Europa. Mas naquela manhã fria de maio, não havia aviões, nem champanhe, nem sorrisos falsos. Havia apenas ele, em um quarto silencioso de uma clínica de reabilitação, escondida entre as montanhas de Campos do Jordão. E a sensação sufocante de que todo o dinheiro do mundo não podia comprar a saúde que ele estava perdendo. Diagnosticado com uma doença autoimune rara, Eduardo foi aconselhado pelos médicos a se afastar de tudo: estresse, agitação, poluição. Ele aceitou, mas com uma única condição: ninguém poderia saber. A imprensa jamais poderia descobrir que o Homem de Ferro estava, na verdade, se quebrando por dentro. Foi nessa fuga silenciosa que conheceu Lara. Ela entrou no quarto no seu primeiro dia de internação. Trazia um jaleco branco, o cabelo preso em um coque bagunçado e uma prancheta na mão. "Bom dia, Sr. Eduardo. Eu sou Lara, sua enfermeira. Como se sente hoje?" Perguntou com um sorriso gentil. Ele a encarou por um segundo e, sem responder, virou o rosto para a janela. O orgulho falava mais alto. Não seria fraco, não diante de uma desconhecida. "Entendo", disse ela, fechando a prancheta e se aproximando. "Não precisa falar nada agora. Só quero que saiba que estou aqui, para o que precisar." Ela colocou o termômetro ao lado da cama e saiu, deixando um rastro discreto de lavanda no ar. Nos primeiros dias, Eduardo manteve a mesma postura, distante, frio, impermeável. Mas Lara não era como as outras pessoas que ele conhecia. Não se impressionava com seu sobrenome, nem se intimidava com sua frieza. Fazia seu trabalho com dedicação, falava sobre o clima, indicava livros, contava histórias de outros pacientes, sempre respeitando os silêncios que ele impunha. Até que numa noite, tudo mudou. A noite da tempestade. Chovia forte naquela madrugada. A clínica inteira estava sem energia. Eduardo, insone, estava sentado à janela, observando os relâmpagos riscarem o céu como se fossem veias brilhantes. Lara entrou no quarto com uma lanterna, iluminando o espaço com uma luz suave. "Não consegue dormir?" perguntou, se aproximando devagar. Ele suspirou, cansado de fingir. "Não", respondeu num tom rouco. Ela sentou-se ao lado dele, sem pedir permissão. Ficaram alguns minutos em silêncio, ouvindo o som da chuva batendo contra os vidros. "Sabe", disse ela de repente, "quando eu era criança, tinha medo de tempestades. Achava que o mundo ia acabar a cada trovão." Ele soltou um riso fraco, surpreso com a confissão. "E agora?" "Agora? Gosto delas, porque me lembram que não controlo tudo. Só posso esperar passar." Eduardo olhou para ela pela primeira vez, de verdade. Não era mais a enfermeira que vinha aplicar injeções ou medir a pressão. Era uma mulher com medos, histórias e, acima de tudo, uma força serena que ele invejava. "Eu tenho medo", confessou com a voz baixa, quase infantil. "Do quê?" perguntou, virando-se para ele. Ele fechou os olhos, respirou fundo e disse: "De morrer, sozinho." Lara não disse nada, apenas estendeu a mão e segurou a dele, apertando com firmeza. "Você não está sozinho agora." Aquela frase quebrou algo dentro dele. A transformação. Nos dias seguintes, Eduardo passou a esperar ansiosamente cada plantão de Lara. Quando ela entrava no quarto, ele já tinha preparado perguntas sobre sua infância, seus sonhos, seus livros favoritos. Descobriu que ela gostava de poesia, que tinha medo de altura e que adorava girassóis. Ela, por sua vez, descobriu que Eduardo, o todo-poderoso das manchetes, era um homem solitário, apaixonado por jazz e que odiava aniversários.
As conversas se tornaram caminhadas pelo jardim da clínica. Depois, sessões de xadrez nas tardes frias. E um dia, Lara apareceu no quarto com um violão. "Não sabia que tocava", disse ele, surpreso. "Mal e porcamente, mas achei que podia animar a noite." E ali, sob as estrelas, ela cantou uma música simples e doce, enquanto ele a observava como quem vê o nascer do sol pela primeira vez. O adeus que não era adeus. Depois de 2 meses, os médicos anunciaram: Eduardo estava bem o suficiente para voltar para casa. Na manhã de sua partida, ele entrou na enfermaria com um buquê de flores silvestres, colhidas do próprio jardim. "Para você", disse, entregando as flores. Lara ficou sem saber o que dizer. Olhou para ele emocionada e perguntou: "Vai voltar para sua vida de antes?" Ele hesitou. "Não sei se aquela vida ainda me serve." Ela sorriu, mas com os olhos cheios de tristeza. "Espero que encontre o que está procurando." Ele segurou a mão dela, como naquela noite da tempestade, e sussurrou: "Acho que já encontrei." Mas saiu sem olhar para trás, com medo de que, se ficasse mais um segundo, não conseguiria ir embora. O retorno. Semanas depois, Lara estava no jardim da clínica, regando as plantas, quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e ali estava Eduardo. Vestia roupas simples, sem seguranças, sem carros de luxo. Apenas ele. "O que está fazendo aqui?" perguntou surpresa. Ele se aproximou com um sorriso tímido. "Descobri que... meu lugar não é mais no topo de um prédio envidraçado. Meu lugar é aqui, com você." Ela ficou sem palavras. Então ele se ajoelhou, pegou a mão dela e, olhando-a nos olhos, disse: "Eu passei a vida toda comprando coisas e descobri que o que eu mais queria não pode ser comprado. Não posso te comprar, Lara. Só posso te pedir. Quer viver comigo? Não como enfermeira e paciente, mas como minha companheira. Até o fim?" Lara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. E com um sorriso que ele nunca esqueceria, respondeu: "Sim, até o fim." Ele a puxou para um abraço apertado, enquanto ao longe uma nova tempestade se anunciava nas montanhas. Não mais como uma ameaça, mas como um lembrete. Não controlamos tudo, mas o amor sempre encontra seu caminho. Quando o amor se torna vida. Capítulo 1. A nova vida. Meses haviam se passado desde aquele dia no jardim da clínica, quando Eduardo se ajoelhou e pediu Lara para viver ao seu lado. O verão avançava, e com ele, uma nova fase começava. Eduardo vendeu parte de suas empresas, reduziu drasticamente os compromissos e comprou uma pequena casa em Campos do Jordão, a poucos minutos da clínica onde tudo começou. Não era uma mansão, nem precisava ser. Um chalé simples, com varanda de madeira, lareira e um quintal cercado por árvores altas, onde Lara poderia plantar os girassóis que tanto amava. Ela aceitou a proposta de ser enfermeira-chefe na clínica, mas agora trabalhava apenas meio período. As tardes eram deles. Caminhavam juntos pelas trilhas da serra, preparavam jantares à luz de velas e, aos domingos, organizavam piqueniques à beira do lago. "Nunca pensei que pudesse ser tão feliz sem os meus negócios", confessou Eduardo uma noite, enquanto observavam as estrelas deitados no gramado do quintal. Lara sorriu e respondeu, com a cabeça apoiada no peito dele: "Nunca pensei que pudesse amar alguém que já teve capa de revista." Eles riram juntos, mas Eduardo ficou pensativo. "Você não tem medo? De quem eu fui?" Lara o olhou, séria. "Não, eu me apaixonei por quem você é e por quem está se tornando." Ele a beijou, grato, sem saber que o maior desafio ainda estava por vir. Capítulo 2. O passado. Bate à porta. Certa manhã, enquanto Lara preparava o café e Eduardo cortava lenha no quintal, o som de um carro de luxo ecoou pela estrada de terra. Um Porsche preto estacionou em frente à casa, e de dentro dele saiu Ricardo, sócio e amigo de longa data de Eduardo. "Finalmente te achei", disse ele, batendo na porta com força. Eduardo, surpreso, abriu.
Ricardo, o que faz aqui? Vim te buscar. Está louco? O mercado está um caos. Os acionistas querem respostas. Os contratos estão emperrados. Você não pode simplesmente largar tudo por causa de uma... Ele parou, percebendo Lara na cozinha. Eduardo respirou fundo, mantendo a calma. Por causa de uma mulher? É isso que ia dizer? Ricardo hesitou, mas confirmou. Sim, por causa de uma mulher. Eduardo olhou para Lara, que observava tudo em silêncio, e então respondeu com firmeza. Não larguei nada por causa de uma mulher. Larguei porque cansei de viver uma vida vazia. Ricardo riu incrédulo. Você sempre foi o mais ambicioso de todos. Não me diga que virou um... romântico. Eduardo deu um passo à frente, fechando parcialmente a porta. Não virei romântico, virei... feliz. E isso, meu amigo, é algo que nem todas as ações da bolsa podem me dar. Ricardo ficou calado por alguns segundos, olhando o antigo sócio com estranheza, e então virou-se para ir embora. Antes de entrar no carro, disse quase como um aviso. O mundo não para, Eduardo. Cedo ou tarde vai perceber isso. Eduardo fechou a porta, respirou fundo e sentou-se na cadeira da varanda. Lara veio até ele, colocando uma xícara de chá quente em suas mãos. Está tudo bem? Perguntou. Ele olhou para ela com um sorriso tranquilo. Está tudo exatamente como deve estar. Capítulo 3. As inseguranças. Mas naquela noite, quando Lara adormeceu em seus braços, Eduardo ficou acordado por horas, olhando o teto de madeira do quarto, ouvindo os sons da floresta. As palavras de Ricardo reverberavam na sua mente. O mundo não para. E se estivesse cometendo um erro? Na manhã seguinte, enquanto Lara preparava um vaso com sementes de girassol, percebeu que ele estava mais distante, calado. Está arrependido? Perguntou de repente, olhando diretamente para ele. Eduardo se virou, surpreso. Como assim? De tudo isso? Da sua escolha? Da gente? Ele caminhou até ela, segurou suas mãos com delicadeza e disse, com os olhos cheios de verdade: Arrependido? Não. Só estou... com medo. Ela o abraçou forte. Todos nós sentimos medo, Eduardo. Até quem vive uma vida simples. O amor não elimina o medo, só nos dá uma razão para enfrentá-lo. Ele sorriu, emocionado. Você sempre sabe o que dizer, não é? Ela brincou. Faz parte do treinamento de enfermeira. Eles riram juntos, mas Eduardo sabia. Estava vivendo a maior e mais corajosa decisão de sua vida. Capítulo 4. A prova final. Meses depois, numa tarde fria de outono, Lara passou mal no meio de um passeio pela trilha. Eduardo, desesperado, a carregou até o carro e correu com ela até o hospital da cidade. Os exames mostraram que era apenas uma forte anemia, nada grave. Mas para Eduardo, foi um choque. Reviveu a sensação de impotência que sentira quando ele mesmo estava doente. Enquanto ela dormia na cama do hospital, pálida, ele segurou sua mão e sussurrou: Não me assuste assim. Você é tudo o que tenho agora. Lara abriu os olhos devagar e, mesmo fraca, sorriu. E você é tudo o que eu quero. Eduardo beijou sua testa emocionado. Prometo que vou cuidar de você, assim como você cuidou de mim. Ela apertou a mão dele com força. Só quero que viva, sem medo, sem culpas. Apenas viva, Eduardo. Naquele momento, ele entendeu que não havia como voltar atrás, nem queria. A vida simples, com seus riscos e fragilidades, era infinitamente mais verdadeira do que qualquer contrato bilionário. Epílogo. O Jardim dos Girassóis. Um ano depois, no quintal do chalé, um campo de girassóis florescia, iluminando a paisagem. Eduardo e Lara, de mãos dadas, caminhavam entre as flores. Ele parou, olhou para ela e disse: Sabe, a Lara que conheci na clínica me salvou, mas a Lara que está aqui comigo agora me faz querer viver todos os dias. Ela sorriu, beijou-o e respondeu: E o Eduardo que eu conheci era um homem perdido.
O homem que está comigo agora é o amor da minha vida. Ao longe, uma nova tempestade se formava no horizonte. Mas eles nem se importaram. Entraram em casa, colocaram um jazz suave para tocar e dançaram, enquanto a chuva começava a cair, lembrando-os de que, como as tempestades, o amor também é incontrolável, imprevisível e absolutamente essencial. O inverno chegou silencioso, com suas manhãs cobertas de névoa e as noites frias que obrigavam Eduardo e Lara a se aquecerem ainda mais próximos, em frente à lareira. Certo dia, enquanto caminhavam pelo campo de girassóis que haviam cultivado juntos, Eduardo parou, respirou fundo e se ajoelhou no meio das flores douradas. Lara ficou imóvel, o coração acelerado. Eduardo, o que está... Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, abriu com mãos trêmulas e revelou um anel simples, com uma pedra discreta. Não precisava de ostentação. Precisava de significado. Lara, você entrou na minha vida como quem cura uma ferida, sem alarde, com paciência, e quando percebi, estava cicatrizado. Não sou mais aquele homem vazio e arrogante que você conheceu. Sou um homem que ama, e te ama profundamente. Lara levou as mãos à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Casa comigo? Perguntou ele, a voz embargada. Ela ajoelhou-se também, abraçou-o com força e entre lágrimas respondeu. Sim, 1000 vezes sim. Ali, entre os girassóis, prometeram uma vida juntos. Não uma vida perfeita, porque ambos sabiam que ela não existia. Mas uma vida verdadeira. Capítulo 6. A cerimônia no jardim. Meses depois, o pequeno chalé transformou-se em cenário de um casamento íntimo. Apenas amigos próximos, alguns ex-colegas de Lara da clínica e poucos familiares. Eduardo vestia um terno cinza claro, Lara usava um vestido simples, de linho, e uma coroa de flores do próprio jardim. Enquanto o juiz lia os votos, Eduardo segurou a mão dela e, sem conseguir conter a emoção, interrompeu o protocolo. Antes de qualquer papel, quero que saiba que não existe contrato, sociedade ou fortuna que seja maior do que isso. E colocou a mão no peito, sobre o coração. Eu sou seu, para sempre. Lara sorriu, enxugando as lágrimas. E eu sou sua, para sempre. Ao fundo, os girassóis balançavam levemente com a brisa, como se fossem testemunhas silenciosas daquele amor. Capítulo 7. O retorno à cidade grande. Meses depois do casamento, uma notícia inesperada chegou. O pai de Eduardo, com quem ele não falava há anos, estava gravemente doente em São Paulo. Lara não hesitou. Você precisa ir, Eduardo. Não pode fugir do seu passado. Ele balançou a cabeça com um misto de medo e raiva. Não sei se consigo... Ele nunca me apoiou. Disse que eu nunca seria nada. Lara segurou o rosto dele com ternura. E mesmo assim você se tornou alguém incrível. Não para provar nada a ele, mas por você mesmo. Na manhã seguinte, partiram juntos para São Paulo. O reencontro foi tenso, silencioso. O velho empresário estava deitado numa cama de hospital, frágil e pálido. Eduardo se aproximou devagar. Pai, o homem abriu os olhos com dificuldade e sorriu, quase imperceptível. Você conseguiu, murmurou. Eduardo segurou sua mão com força. Não importa o que passou. Eu estou aqui. O velho fechou os olhos, em paz, e Eduardo sentiu as lágrimas rolarem. Não de arrependimento, mas de alívio. Finalmente, o ciclo estava se fechando. Ao sair do hospital, abraçou Lara com força. Você tinha razão. O amor é o que fica. Ela sorriu. Sempre é. Capítulo 8. A decisão final. De volta ao chalé, Eduardo e Lara passaram a viver uma rotina ainda mais simples e feliz. Plantavam, cozinhavam, recebiam amigos e familiares. Mas então surgiu uma proposta.
Uma das maiores incorporadoras do país ofereceu a Eduardo um cargo de presidência, com um salário milionário e o comando de uma expansão internacional. Lara ficou em silêncio quando ele trouxe a notícia para casa. "O que você quer?" perguntou, olhando nos olhos dele. Eduardo respirou fundo. "A verdade?" Ela assentiu. "Quero isso." Ele apontou ao redor. O chalé, o jardim, o cheiro de café no ar. "Quero você. Quero acordar sem despertador, andar de mãos dadas pelo campo, cuidar dos nossos girassóis. Não quero mais correr atrás de algo que nunca me satisfez." Lara sorriu, com lágrimas nos olhos. "Então já temos tudo." Eduardo, aliviado, rasgou a proposta em pedaços e jogou na lareira, onde as chamas consumiram o passado, deixando apenas o presente. Capítulo 9. A chegada de Helena. 2 anos depois, um choro novo preencheu a casa. Helena, a filha de Eduardo e Lara, nasceu em um parto tranquilo, na pequena maternidade da cidade. Eduardo, emocionado, segurou a filha nos braços e sussurrou: "Bem-vinda, minha pequena. Você vai aprender desde cedo que o amor é o maior tesouro que podemos ter." Lara, exausta, mas sorridente, olhou para os dois e disse: "Agora somos 3. E Eduardo respondeu: "Agora somos completos." Epílogo. O campo de girassóis. Anos depois, um homem de cabelos grisalhos caminhava lentamente entre os girassóis, segurando a mão de uma garotinha de olhos curiosos. "Papai, por que a mamãe gostava tanto dessas flores?" Eduardo sorriu, olhando o campo dourado à sua volta. "Porque elas sempre seguem a luz, Helena. Sempre." A menina parou, olhando um girassol que se inclinava para o sol, e sorriu. "Como a mamãe seguia você?" Eduardo se agachou, ficou na altura da filha, segurou seu rostinho com ternura e respondeu: "Não, meu amor. Como eu segui ela." E ao longe, o vento balançava os girassóis como se fossem aplausos silenciosos ao amor que resistiu ao tempo, às escolhas e aos medos.